Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 5. Atos, o capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Arival, igreja, pela confiança e por essa oportunidade tão maravilhosa de partilharmos mais uma vez a palavra do Senhor. Estamos em Atos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, você mentiu ao próprio Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor em todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, já acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Amém. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Há no nosso coração a firme convicção de que a Bíblia é a palavra do Senhor, inerrante, atual, bendita, e que nessa manhã, pela iluminação do Santo Espírito, possam essas verdades sagradas encontrarem repouso na nossa mente e no nosso coração. Aviva-nos, Senhor, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é de fato um texto muito complexo. Os comentaristas do Novo Testamento vão tentar explicar como, naquilo que nós entendemos o regime da Nova Aliança, Deus exerceu um juízo sumário sobre a vida de Ananias e Safira. Isso era muito comum, por exemplo, nas páginas do Antigo Testamento. Eu gosto de destacar Levíticos capítulo 10, o episódio de Nadab e Abiú apresentando fogo estranho ao Senhor e recebendo juízo. Josué capítulo 7, igualmente o episódio de Acã recebendo igual juízo de Deus. Mas quando nós olhamos as páginas do Novo Testamento, pode ser que isso nos cause alguma espécie de estranheza, como Deus o fez de forma sumária. Eu gostaria de deixar registrado, apenas para início da nossa conversa, o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 17. Leio: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque, por exemplo, em Atos capítulo 4, o capítulo imediatamente anterior, Deus não exercera o seu juízo contra os perseguidores da igreja, tal qual o fez com gente de dentro. Eu gosto da ideia e concordo de que até Atos, o capítulo 4, os ataques que a então igreja que se formara sofria, eram ataques externos, oriundos de elementos fora da cristandade. E agora nós temos o exemplo de um ataque interno. E eu sei que você sabe disso. A primeira vez que a palavra igreja é escrita no livro de Atos é aqui no verso 11, logo após o episódio de Ananias e Safira. Então até o verso 4 não há a palavra igreja. Tem gente orando, tem gente clamando, tem gente buscando a direção do Espírito Santo, mas Lucas ainda não enuncia a palavra igreja.
Lucas enuncia a palavra igreja após o episódio de Ananias e Safira. Eu acho que Lucas entendia muito bem o que é uma igreja. Porque antes disso, será que é uma igreja mesmo? Ser um pessoal mais complicado lá dentro, fazendo umas coisinhas assim, meio duvidosas? Aqui é uma igreja. E agora, Deus exerce o seu fundamental juízo sobre esse casal. Há um contraste muito claro entre o final do capítulo 4 e o início do capítulo 5. Porque o final do capítulo 4, Lucas em Atos nos apresenta a figura icônica de Barnabé. Aquele homem que vendeu a sua propriedade, depositou aos pés dos apóstolos, um filho da consolação. Aquele homem entregou tudo. Aquele homem era acordado com o Espírito Santo. Ananias e Safira em contraste, é por isso que Atos 5:1 começa com um entretanto, o estabelecimento de um contraste entre ambas as situações. Eles firmam um acordo não com o Espírito Santo, mas contra o Espírito Santo, e entre eles estabelecem a ideia de reter uma parte. E diante desse julgamento sumário de Deus, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a nossa necessidade de arrependimento e, ao final, o grande avivamento que houve no meio daquela igreja. Mas antes disso, eu tenho ouvido muito de algumas pessoas a seguinte expressão, e talvez você, líder, pastor, já tenha ouvido. A expressão é: pastor, só Deus pode me julgar. E a minha grande questão com isso, pastor Arival, é porque isso não preocupa o povo. Só Deus pode me julgar. Isso não te causa estranheza? Isso não te causa preocupação? A frase só Deus pode me julgar não causa desconforto, não causa o mínimo de preocupação que o Deus todo justo, maravilhosamente santo, possa exercer juízo sobre as nossas vidas? Isso não causa minimamente uma preocupação? Só Deus pode me julgar. Pois bem, eu quero reparar com você muito especialmente o verso 3 e elencar a necessidade de arrependimento quando algumas coisas começam a se avolumar em nós, no nosso ministério e na nossa igreja. Em primeiro lugar, chamo a sua atenção para o versículo 3. Precisamos de arrependimento quando Satanás tenta encher o nosso coração. Precisamos de arrependimento quando Satanás tenta encher, em alguns casos enche o nosso coração. Diz assim o verso 3. Então disse Pedro: Ananias, primeira parte, por que encheu Satanás o teu coração? Todos vão concordar que aqui não se trata de um caso de possessão. Nós não estamos falando de um Ananias endemoniado. Existe uma diferença entre o possesso, aquele que tem a sua volição subtraída, aquele que por consequência invariavelmente não é um convertido. Há uma diferença entre o endemoniado e aquele que tem o coração destilando ódio por obra da carne. Não há em nenhum momento na sentença do verso 3 uma ideia de que Ananias tivesse o seu espírito subtraído, de que ele foi possesso, de que é um endemoniado. Não, Satanás foi enchendo o coração dele. Porque, com todo respeito, essa coisa do endemoniado, essa não é a nós crentes em Jesus a maior preocupação. Porque, primeiro, a identificação é muito fácil. Segundo, em uma vida piedosa e diante da soberania de Deus, você manda sair em nome de Jesus, tem que sair. O grande perigo estão naqueles que o coração não foi subtraído pelas trevas, mas está sendo cheio. Porque você não percebe, porque chega devagarzinho na sua casa dizendo aquilo que você quer ouvir, daqui a pouco está dando opinião na criação dos seus filhos, destruindo e indo embora. Porque chega na nossa igreja dizendo aquilo que a gente quer ouvir em mecanismos de bajulação, e você não percebe, porque não tem voz grossa, não está quebrando grilhão, não está deformado. É gente, mas com coração cheio e destilado pelo diabo. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Eu me lembro, pastor Ival, lá na nossa igreja, eu tinha 16 anos, quando eu fui ordenado ao ministério diaconal. E aí, depois da reunião, da sessão, lá nós somos batistas, não sei como é que é aqui, mas é tudo com sessão. Em toda a sessão, o tal do diabo está lá, é um negócio impressionante. E aí teve o negócio da sessão, e uma irmãzinha muito piedosa, daquelas infiltradas, falou comigo assim: meu filho, eu estou preocupada com você, porque você é muito novo, tu já aprendeu a expulsar demônio? Eu falei: nunca tentei. Ela falou: pois eu vou lhe ensinar.
São 3 pontos. Me começou a aparecer uma coisa mais batista, uma coisa mais... 3 pontos para expulsar o demônio. Eu falei, pois não, minha senhora, diga. Isso já era por volta de umas 8h30 da noite. E dizia ela para mim, primeiro, olha no olho. Porque o diabo não consegue olhar nos seus olhos. Fixe. Porque se começar ela usou essa expressão, se começar a fugir assim, pode ser que é demônio mesmo. Você tem que olhar bem no olho. Inclusive, primeira fileira está liberada aqui, pelo que eu estou sentindo. Segundo, pergunta com quem você está falando. Qual o teu nome, legião? Manifeste-se. Pergunta com quem você está falando. Quem é você? Quem tomou conta desse corpo? Terceiro, manda sair em nome de Jesus. Meus irmãos, isso era 8h30 da noite. Eu, um menino de 16 anos, fui embora para casa andando no escuro de Guarapari. E 3 sentenças eram capitais na minha consciência. Olha no olho, pergunta o nome, manda sair em nome de Jesus. Olha no olho, pergunta o nome, manda sair em nome de Jesus. Olha no olho, pergunta o nome, manda sair em nome de Jesus. Tempos depois, um culto de quinta-feira, daqueles cultos hiperlotados dos dias de semana da nossa igreja. É que na sua é multidão, né? Aí numa das fileiras do canto aqui, uma senhora começa a se contorcer, se balançar, falar estranho e cai no chão se revirando. Meus irmãos amados, eu não sei como funciona aqui, mas naquele dia na escala dos diáconos, todo mundo faltou, só tinha eu. E eu olhei para um lado, nada, olhei para o outro, olhei para a rua na expectativa de passar alguém assim habilidoso com esses negócios, nada. Eu falei, sou eu. Olha no olho, pergunta o nome. Aí eu me aproximei, botei com firmeza, e ela se revirando, falando umas coisas quase que ininteligíveis. Eu coloquei a mão nos ombros dela, olhei fixo nos olhos. Com quem que eu estou falando? Ela disse, Abdala, sou eu, minha pressão, losartana, 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 losartana. O nome da entidade era losartana, losartana, losartana. Graças a Deus, tinha um médico na igreja, um médico de plantão. Eu chamei o médico, eu falei, meu irmão, não é comigo não, é contigo. Se fosse comigo eu resolvia, absolutamente, lógico, mas no caso dela não era. Eu estou contando essa história, isso já tem uns 13 anos que aconteceu, mas eu guardo aqui no meu coração, como uma vitória, lógico, para te fazer lembrar o restante desse dia, que a nossa preocupação, a nossa aqui, crentes em Jesus, não é com a possessão, é com o diabo querendo destilar coisa no nosso coração. Nós precisamos de arrependimento, porque vira e mexe, o diabo vai destilando coisas com o nosso consentimento no nosso coração. Não estou possesso, não estou subtraído de mim mesmo, não perdi meu senso volitivo, é a obra da carne sendo plantada no meu coração. Por que que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? As obras da carne. Eu aprendi uma coisa de uma forma muito triste. A inveja, por exemplo, ela não é um sentimento dos diferentes, ela é um sentimento dos iguais. E às vezes o Satanás vai destilando inveja no nosso coração. Ela não é um sentimento dos diferentes, ela é um sentimento dos iguais. Por exemplo, eu não invejo o Michael Phelps por nadar muito melhor do que eu não ganho minha vida nadando. Eu não invejo a memória da alta capacidade automobilística do Ayrton Senna, não ganho minha vida pilotando. Mas como é que é o coração quando a igreja na esquina da minha começa a crescer? O que esses malditos estão fazendo ali que eu não descobri? A inveja não é um sentimento dos diferentes, a inveja é um sentimento dos iguais. Não é como nós percebemos a afluência e o sucesso daqueles que não fazem o que a gente faz. E quando não, você percebe que ao invés de viver o ministério
ministério tão lindo que Deus te deu, você vive num mar confuso de comparações, porque Satanás vai enchendo o coração, porque Satanás vai destilando concupiscências, obras da carne, elementos dos quais, tempos depois, nós vamos nos envergonhar, mas que até então parecia algo tão comum para nós. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Precisamos de arrependimento, porque muitas vezes o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque muitas vezes o nosso coração é absolutamente reprovável, porque ninguém desse auditório, por mais habilidoso, por mais cientificista, por mais estudioso da teologia, ninguém de nós aqui tem a total e completa compreensão das consequências da queda na raça humana. Como a divisão de Gênesis 3 para cá mexeu conosco, mexeu com o nosso DNA, mexeu com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de lidar, depravou-se de forma completa a natureza humana, e nós não estamos imunes disso. Todos os dias nós precisamos ter um encontro com o Espírito Santo e o nosso caráter. Todos os dias o encontro do Espírito Santo com o nosso temperamento. Todos os dias o encontro com o Espírito Santo e as nossas emoções e as ganas que tentam nos possuir. Precisamos de arrependimento quando Satanás tenta encher o nosso coração. A frase, tudo isso te darei se prostrado me adorares, não saiu da boca do Senhor. Precisamos tomar atenção com isso. Precisamos parar de viver as teias da comparação, dos sentimentos nocivos, malignos, que vão tomando conta do nosso interior. Precisamos policiar os nossos olhos, a nossa boca, a nossa atenção. Precisamos de um choque de integridade da parte do Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Que o Espírito Santo nos ajude a um autoexame daquilo que dentro de nós está fora do trilho. Porque às vezes o nosso problema pode ser a inveja, de ficar angustiado com a prosperidade dos outros que são nossos iguais, mas às vezes é o orgulho de achar que está todo mundo nos invejando, porque às vezes sobe em nós uma mania de achar que só sabe fazer o certo e que nós temos o monopólio da ação do Espírito Santo, que nós temos o monopólio de como fazer as coisas do jeito certo. É Satanás enchendo o nosso coração com a vaidade, com os deslumbres. Segundo, ainda no verso 3, precisamos de arrependimento quando vivemos ciclos de engano, porque Pedro completa a sua pergunta direta e profética a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Um ciclo de engano. Será que nós não sabemos que ao Espírito Santo não tem como mentir? Será que nós não sabemos que ao Espírito Santo não tem como enganar? É um ciclo de auto-engano, permissividades morais da nossa natureza mais pífia, pequena, imoral, que às vezes começa a dar o tom da nossa vida. O perigo, por exemplo, dos ciclos de engano da aparência. Porque o que esse casal quer? Esse casal quer parecer piedoso. Esse casal quer parecer generoso. Esse casal não aguenta saber que tem um sujeito que ofertou mais do que a capacidade de oferta deles. É um arranjo, é a aparência da piedade. Nós precisamos de arrependimento quando percebemos que entramos em ciclos de engano. O perigo das aparências. Atenção, pregadores, digo isso com profundo temor. Precisamos urgentemente que Deus nos ensine a todas as vezes que assumimos um púlpito, a lembrar que nós não estamos pregando por amor a nós mesmos, mas por amor às almas perdidas.
que não é a nossa performance, o nosso nome, a nossa capacidade de aglutinar. Porque será que às vezes eu não já abri a Bíblia por amor a mim? E a como ganho a vida? E precisamos pregar por amor às almas perdidas, por amor à obra redentora do Senhor. Quando nós vivemos ciclos de engano, chegou a hora de um choque de arrependimento. E a boa notícia é que na história da igreja o Espírito Santo sempre manda os seus critérios. Eu gosto da comparação da escolha de Atos capítulo 1 com a escolha do capítulo seguinte, que é Atos capítulo 6. Porque em Atos capítulo 1, quando foi fazer uma escolha do substituto de Judas no colégio apostólico, tinha lá José e Matias. E diz o último versículo de Atos capítulo 1, que lançando as sortes, a sorte recaiu sobre... Lançando as sortes recaiu sobre... Lançando as sortes. Houve um período de oração e depois, por meio de um evento, de um expediente aleatório, está lá o Matias. Em Atos capítulo 6, quando vão escolher novamente uma composição para um outro colegiado que se formara, não há no texto a indicação de que lançaram as sortes, pelo contrário, houve critérios. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, com sabedoria. Não teve sorte lançada. O que acontece entre Atos capítulo 1, onde há um elemento aleatório, que a maioria das nossas traduções fazem, depois da transliteração, no último versículo do capítulo 1, como sortes, para Atos capítulo 6, onde há uma série de critérios para a escolha. Entre Atos 1 e Atos 6, tem Atos 2, descido do Espírito. O Espírito Santo traz critério para nós. Nunca mais as nossas ações são parte de uma aleatoriedade, tem critério. Tem critério para a gente assumir qualquer função. Por isso nós precisamos ter cuidado com aquilo que estamos chamando de ciclo de engano. Porque tem critérios para nós. Tem critérios. Esse microfone pesa muito mais do que uns 300 gramas, pesa toneladas. Tem critérios para nós. Tem critérios. Precisamos de arrependimento quando passamos a viver ciclos de engano. Mas ainda no versículo 3, sua Bíblia está aberta. Ele conclui a sua pergunta com uma terceira perspectiva: reservando parte do valor do campo. Precisamos de arrependimento, não apenas quando Satanás tenta encher o nosso coração, não apenas quando entramos em ciclos de engano, mas quando promovemos retenção. Quando promovemos retenção, precisamos de arrependimento quando estamos retendo. Eu acho curiosíssimo e beirando a uma piedade explícita aquilo que Pedro arrasou no verso 4. Verifique comigo, por gentileza. Conservando essa propriedade, porventura não seria tua? E se vendida, não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Você não precisava ter dado nada. Você não precisava ter dado nada. O problema não é se você deu muito ou pouco, é que em não precisando ter dado nada, você deu retendo. Você reteve. E nós não podemos reter. Talvez eu seja o menos experiente de todos aqui, e nesse ponto específico a inexperiência me credencia, porque em pouco tempo já aconteceu comigo, então com você eu estou até com dó. Já me peguei retendo meus sentimentos, minhas lágrimas, minhas frustrações, os sonhos ministeriais que eu creio o Espírito Santo foi derramando, já me peguei retendo. Porque, meus irmãos, esse negócio de Ananias e Safira fez fã-clube por aí. Eu não sei como é lá com o seu povo não, mas de vez em quando a gente recebe uns negócios assim que a gente ou derrama no pé da cruz ou surta. Tem gente que vai derramando aos pés da cruz e surtando, mas não pode.
lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós não podemos reter. Eu gosto de uma expressão que gostaria que você, pelo menos anotasse, de Marcos 5,33, a última expressão que Marcos lança a luz sobre a mulher com fluxo de sangue, e diz o texto sagrado que ela estava cônscia de tudo que se aconteceu. Ela estava atemorizada, porém consciente, e lhe contou toda a verdade. E lhe contou toda a verdade. Não reteu nada, não reteu uma vírgula da sua história, não reteu uma parte dos seus anos, não reteve nada, contou toda a verdade. Precisamos de arrependimento, porque há algo dentro de nós que é especialista em reter, Eu tenho um grande sonho ministerial, que é pastorear a igreja das redes sociais da minha. Não sei se você entendeu. Esse é um grande sonho que eu tenho, pastorear aquela igreja lá do Instagram da minha. Gente sorrindo, com mão levantada, feliz. Você olha assim de um jeito bonitinho, dependendo de como a foto foi tirada, inofensivos, piedosos, lindos. Primeiro ano de ministério, uma família se aproxima, estamos indo embora da igreja. Aquilo me doeu, porque era uma família que eu amava. Graças a Deus, nesses anos foi entrando mais gente do que saindo. Mas aquele doeu porque era gente que eu gostava. Mas foram assim muito carinhosos, porque disseram: olha, nós amamos você. Eu já aprendi que esse negócio não funciona. Nós amamos você, admiramos você, estamos indo embora. Pastor Ival, como é bom ser sua ovelha. Sou um pastor perfeito, estou indo para a igreja do lado. Que isso? E eu falei: vocês não podem ir. Tiveram algum aborrecimento lá com sei lá quem. Não pode ir. Eu visitei, eu telefonei, eu mandei mensagem. Meus irmãos, só faltou num dia de chuva lançar-me ao solo para fazer de minhas costas tapete. Eu fiz de tudo e nada. Passou um ano e um pouquinho. Eu acho que perceberam que tem conflito relacional em tudo quanto é igreja. Estou eu num culto da manhã, quem eu vejo lá? E eu pregava, chorava. Eu perdi umas 4 chances de terminar o sermão, porque quanto mais eu via chorando, vai chorar mais. Que isso? Chorar, a hora de chorar é agora. E aí, conversou com o meu outro: estamos querendo voltar para a igreja. Ah, meus irmãos, aquele dia Satanás veio, ó. É a sua hora. Primeiro, será pedagógico, porque esse pessoal vai entender que não é assim: entrou, saiu, saiu, entrou. Segundo, porque agora você vai se lembrar de como você sofreu. E eu sofri, menino novo, parecia que era alguém da família morrendo quando eles falaram que iam embora. E agora voltaram. Eu estava com o discurso pronto. Eu fui lá no Inário para o culto cristão e vi aquela melodia linda dos reformadores lá de trás. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora que vê você na bênção, vai se arrepender. Eu falei: é isso, é agora, é a minha hora. Aí eu fui, já estava com o discurso pronto. Se frustraram lá também, né? E tem um detalhe: vocês só estão querendo voltar porque a igreja está indo bem, porque ninguém quer entrar em barco que afunda. O ser humano é tudo igual. Percebe um barco afundando, ninguém quer entrar não.
Se a igreja tivesse degringolado, ia continuar onde estava com os problemas. Aí veio, aí eu fui montando. Mas quando eu cheguei perto deles, eu fui tomado por um negócio. Esse negócio me chamou de hipócrita. Eu falei, você não pode fazer isso. Ah, meus irmãos, contrariado. Porque você é mais crente do que eu, lutar contra a própria carne, para você é fácil. Para nós que estamos começando, não é fácil não. Eu dei um abraço e foi saindo engasgado. Sejam bem-vindos. Não era para vocês terem saído nunca. Nós amamos vocês. Só que o negócio é tão impressionante que lá pela metade dessa minha forçação de barra, eu quebrantei mesmo, comecei a chorar. E a última vez que eu tinha chorado em público foi na maternidade. Meu Deus, isso é brincadeira. Comecei a chorar. E eu creio que foi uma vitória do Senhor. Você sabe por quê? Porque o nosso coração, se não for policiado e diariamente quebrantado à palavra de Deus e ao Espírito, nós somos uma máquina de vingança, de justiça pessoal. Nós somos uma máquina, um rolo compressor de justiceiros. Porque você reteve, não precisava ter dado nada. Então você, meu amigo, que um dia falou, não precisava ter dado nada, mas que um dia falou, eu aceito o ministério, se entregue como um todo, porque Deus se entregou como um todo por nós. Porque precisamos de arrependimento? Porque nós retemos. E é claro que quando Deus exerce esse juízo, eu fico imaginando que agora é um problema sério para a igreja. Está lá o pastor Pedro, na comunidade de fé, e corre pelos corredores daquele espaço geográfico limitado, que naquela igreja, quem não oferta generosamente morre no culto. Eu não quero uma igreja dessa. Se nós formos usar um raciocínio comum, um expediente de raciocínio humano, estritamente dogmático, normativo, ninguém quer ser de uma igreja dessa. Onde você vai para o gasofilácio, não fez a conta certa, cai ali morto. Ninguém quer esse negócio não, gente. Sabe o que acontece? Louvado seja Deus, versículo 11 e versículo 14. Versículo 11, sobreveio um grande temor a toda igreja, e a todos quanto ouviram notícias deste acontecimento. Vem o temor, e depois do temor o avivamento. Verifique comigo por gentileza, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Quando a notícia corre, o pessoal, ao invés de dizer, eu não quero ir para lá não, porque vai que eu descobro o que eu fiz no verão passado e morro. Não, agora o povo começa a ir. Multidões. Aí você diz assim, explica isso. Não consigo. Do ponto de vista racional, empírico, numa subsunção lógica de fatos, não consigo. Só tem um jeito de entender. O Espírito Santo sempre esteve no controle da caminhada da igreja. O Espírito Santo sempre esteve no controle da caminhada da igreja. A gente não pode reter. Tem que contar toda a verdade para Jesus. Eu não sei qual é toda a verdade que você precisa contar hoje. Eu sei das minhas. Mas nós não podemos reter nada diante dele. Queria registrar 2 textos aqui, quase caminhando para a conclusão. 1 aos Tessalonicenses 2,16 eu leio a expressão, enchendo sempre a medida dos seus pecados. Expressão similar aparece em Gênesis capítulo 15, versículo 16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Tanto na teologia veterotestamentária como na neotestamentária, parece-nos que se nos apresenta uma medida de iniquidade,
E quando essa medida de iniquidade é preenchida, vem um juízo. Então Deus é longânimo, misericordioso, mas há uma medida de iniquidade que vai se enchendo. Quando ela chega onde tem que chegar, Deus exerce um juízo. Mas até mesmo nos seus juízos, Deus é santo e bom. Depois de um grande temor vem um avivamento. E não está nas minhas mãos o quantitativo da medida de iniquidade do nosso povo, mas quem tem um mínimo de reflexão visual percebe que a coisa está feia. Eu me lembro quando, assistindo uma notícia, me veio à mente o texto de Jesus aos pés do Monte da Transfiguração e um pai desesperado, porque o seu filho menor, uma criança, ali sim estava subtraído pelas trevas, possesso. O diabo ora o jogava no fogo, ora na água, convulsionava-se. E eu lembrei desse texto quando via na internet que no museu nesta cidade tinha uma dita exposição de arte em que um homem nu estava no centro de um salão e crianças tocando um homem nu no centro de um salão, sob a supervisão de seus pais, numa exposição de arte. E os repórteres celebrando a arte. Quando eu vi aquela cena, eu lembrei daquele texto. Porque diz a Escritura Sagrada que o Pai, antes de ir a Jesus, foi aos discípulos. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles nada puderam fazer. E quando eu vejo a minha vida na qualidade de um discípulo de Jesus, e ligo a TV e percebo que numa cidade, no meu país, tem uma exposição de arte, que sob o pretexto de cultura quer roubar, subtrair a inocência das nossas crianças, eu percebo que ainda hoje, Deus tem misericórdia de todos nós. O diabo continua jogando crianças no fogo e na água, e os discípulos continuam sem poder fazer nada. Nós precisamos de arrependimento, porque a medida da iniquidade do povo está enchendo de uma forma avassaladora. Que quando Deus olhar para nós, Ele veja um povo que não permitiu que Satanás enchesse o coração. Ele veja um povo que não viva em ciclos de engano, de auto-engano. E veja um povo que não retenha nada. Senhor, aqui estou eu e a minha miséria. Concluo de duas formas. Precisamos de arrependimento. Quando Satanás enche o nosso coração, quando entramos num ciclo de engano, mentindo ao Espírito Santo, quando retemos. Gosto muito do episódio do homem com a mão ressequida. Atrofiada. Jesus olha para ele e diz assim: levanta a sua mão. Eu fico imaginando se sou eu, porque eu me conheço. Uma mão era ressequida, a outra era boa. Jesus não disse qual mão era para ele levantar, ele disse: levanta a sua mão. Estou pensando se sou eu levantando a mão boa, lógico. Aqui, Jesus, a minha mão. Olha os meus méritos. Está aqui a minha mão. A mão dos meus méritos, das minhas obras, da minha competência. Eis aqui a minha mão, Jesus. Bom. Mas aquele homem, num ato de fé, levanta a mão que não presta. Levanta a mão ressequida, inútil, inválida. O senhor quer uma mão, Jesus? Toma aqui. A mão das minhas chagas, a mão daquilo que não funciona, a mão do meu fracasso, é ela. Isso é para mim uma das coisas mais maravilhosas da graça. Porque eu já me vi Jesus falando: levanta a mão, e eu levantando a boa. Mas Ele quer que a gente levante a doente, porque Ele quer nos tratar. Se Jesus pedir: me dá a sua mão, não entrega a mão dos seus méritos, a mão dos seus troféus, a mão dos seus diplomas, a mão das suas conquistas, a mão das suas plaquinhas. Entrega a mão ressequida, porque Ele faz tudo novo.
Qualquer um de nós aqui que fizer o ministério minimamente bem feito, a gente vai se encher de placa. Placa disso e daquilo. Duas coisas maravilhosas que todos nós amamos: placa e caneca. Feliz dia do pastor. Quem já ganhou muita caneca aqui? Feliz dia do pastor, feliz dia do pai pastor, feliz dia de um ano de ministério do pastor, feliz dia de um ano da primeira conversão, feliz dia do ano do primeiro batismo. Isso é gravado, né? Eu amo as canecas que eu ganho da minha igreja, só para constar. Eu amo as canecas. Vai ganhar um monte de placa. Mas já dizia Russell Shedd, em saudosa memória, as marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. As marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Às vezes a mão está ressequida, e é essa que a gente quer mostrar para Jesus. Arrependimento. E depois, contrariando qualquer senso lógico, qualquer perspectiva humana, vem um grande avivamento sobre a igreja que se formara naquele tempo. Sinais, prodígios, povo tratando seriamente com o pecado. Precisamos desse arrependimento. E por fim, às vezes nós achamos que Deus precisa da nossa competência e da nossa performance para fazer o que quer que seja. E eu quero concluir dividindo uma experiência muito pessoal, e peço a sua licença para isso. Fui convidado para pregar numa cidade pequena, e a igreja que me convidou era uma igreja relativamente grande, e ao final falaram assim: tem uma outra igreja que o culto começa um pouco mais tarde, você pode ir lá pregar? Eu disse: posso? Fomos. O pastor Arival era uma garagem, sem janelas, quente. O chão não estava tão limpo. Não tinha instrumentistas, era um playback arranhado. Um microfone com uma cápsula toda enferrujada era dividida entre duas irmãs nitidamente desafinadas. A pessoa que me convidou ao púlpito para pregar não dominava bem a língua portuguesa. Pequeno. E eu lembro, pastor, que quando eu abri a Bíblia no púlpito para pregar, eu senti um negócio que eu não tinha sentido ainda. Aquele microfone todo enferrujado, aquele som, aquela coisa quente, pequena. Mas eu tive dificuldade de começar a pregar, porque eu fui tomado por uma emoção muito forte. E eu sou batista, esse negócio de emoção muito forte não é assim que funciona. Calma lá. Sou tradicional. E eu não conseguia informar o texto, porque a minha boca estava tremendo de emoção. E eu senti uma presença tão especial do Senhor naquele momento, mas tão especial, que eu olhava para aquele lugar, eu falava: meu Deus, isso aqui é um pedaço do céu. Nossa igreja tinha acabado de investir quase R$500 mil em caixa de som. E eu olhava para aquilo, eu falava: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu tive dificuldade para começar a pregar. Um sentimento de uma coisa muito especial. Bem, terminou, foi uma coisa assim. E eu lembro de ter chegado no domingo seguinte na minha igreja. O ar-condicionado lá em cima. Lá a gente só falta agora colocar os controles individualizados para cada cadeira.
Porque o ar tem, geladinho. Só para o pessoal que quer um pouquinho a mais, vamos providenciar um controle para cada cadeira. Aquele som, aquela orquestra. E eu lembro que foi dando a hora do sermão e eu subi e nada. Nada. Aí eu mandei um zap para o meu ministro de música. Mais uma aí, vai? Que foi que negócio? Nada. E olhando aquele tanto de gente, aquelas cadeiras macias, tudo limpinho. Eu lembro de ter chegado na antessala do púlpito assim, me ajoelhado e falado: Senhor, o que está acontecendo comigo? E eu respirei, e em sentindo a presença de Deus fui. Naquele dia eu tive um recado muito importante de Deus. Deus não precisa do seu talento, Deus não precisa da sua competência, Deus não precisa dos seus recursos, Deus não precisa das nossas estruturas. Deus precisa de um povo sedento pelo Espírito dEle. Deus não precisa do melhor sistema. Deus precisa de gente sedenta dEle para Ele agir, para Ele descer, para Ele visitar. Na verdade, Deus não precisa de nada. Nós precisamos ter um coração sensível à obra do Espírito Santo. E eu lembro de ter dito algo do tipo: ah, Senhor, eu trocava esses negócios tudo aqui por um pouquinho do que eu senti naquela garagem. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que derrame arrependimento. Ele não precisa do nosso talento, Ele quer um coração pegando fogo. Quero orar com você. E talvez esse apelo seja mais difícil do que o de ontem, mas eu também não quero climão, nada. Mas se você quer reconhecer comigo que está precisando desse enchimento e de sentir essa presença, é só isso. Vem se ajoelhar aqui à frente comigo. É uma chamada só. Pai querido, aqui estamos nós. Só o Senhor conhece a história debaixo de cada joelho. Só o Senhor conhece o conteúdo de cada lágrima. Nós pedimos o Teu perdão porque às vezes Satanás consegue destilar no nosso coração sentimentos tão reprováveis. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos o Teu perdão porque muitas vezes entramos em ciclo de engano, retemos, mas no final dessa manhã nós não queremos reter nada. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor inteiros e completos, clamando a Tua misericórdia, clamando que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, e clamando que a Tua presença seja a despeito do ambiente assim ou daquele jeito, mas que a Tua presença nunca nos falte. Nos lembramos da palavra do Teu servo lá atrás,
Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Nós precisamos da tua presença, nós imploramos a tua presença, dá-nos mais da tua presença, nós queremos a tua presença, nós precisamos da tua presença. Ó Espírito Santo, enche-nos, e à medida que o Senhor vai nos enchendo, vai nos tratando, vai nos dando choques de integridade, vai nos perdoando, vai reavivando a tua obra em nós, vai nos fazendo menos dependentes de nós mesmos e de nossas habilidades, e mais dependentes do Senhor. Senhor, está aqui a nossa mão ressequida, não a mão da nossa competência, não a mão de habilidades humanas, a mão que não vale nada, está aqui, Senhor. Faz uma obra em nós, encha-nos do teu Espírito, que ao voltarmos para as nossas igrejas, todos que olharem para o púlpito, vejam fogo no coração, veja brilho nos olhos, veja a presença do Espírito do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, ó Deus. Por isso, Senhor, na solenidade desse momento, nós sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor não é um visitante, o Senhor é o dono do culto. Então, sabedores da tua presença, nos dá um toque especial nessa hora, nos dá um toque especial nessa hora, por tua misericórdia. Nos dê um toque especial nessa hora, por tua misericórdia, Senhor. Restaura o altar do Senhor no nosso coração, ajusta as nossas prioridades, livra-nos de nós mesmos e encha-nos do teu Espírito. Encha-nos do teu Espírito, encha-nos do teu Espírito. Levanta-nos, ó Deus, como uma voz profética nesse mundo tão mau, que quer perverter a família, perverter as crianças. Que não sejamos acusados de não ter o que fazer, porque nós temos. Nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. A tua palavra nos garantiu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Senhor, reveste-nos. Os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom. Derrama arrependimento sobre nós, derrama arrependimento sobre nós, e encha-nos do teu Espírito. Nós oramos no nome daquele em quem vivemos, nos movemos e existimos, daquele que Colossenses 1:27 diz: o qual, o Cristo em vós, esperança da glória. Reaviva a tua obra em nós, Senhor. Encha-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus o Senhor.